Novidades no ar aqui no canal. Este é o Papo de Aprendiz, o podcast e o videocast do Aprendiz 21. Sempre bons papos e ideias inspiradoras para se fazer uma educação inovadora e fora da caixa, sempre com profissionais que fazem acontecer. Então sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio, um super papo que eu tive com um convidado mais do que especial, nosso querido amigo e professor de História, Bruno Reis. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite, de estar aqui com vocês e falar um pouco sobre educação, sobre aquilo que a gente vem fazendo, aquilo que a gente pensa a respeito, porque hoje ser professor, Alberto, a gente sabe que é um grande desafio, Um super desafio. A gente passa por muitos problemas na escola, ainda mais pós-pandemia. A gente tem uma missão muito grande pela frente em resgatar essa aprendizagem que ficou cheia de lacunas durante a pandemia. E nada como a gente utilizar de alguns recursos para que isso aconteça. E recurso é que não falta, Recurso é que não falta. E é por isso que hoje nós estamos falando aqui sobre esse uso dos recursos da tecnologia. E você, como uma pessoa que tem uma experiência e tem uma formação muito grande, eu vou falar um pouquinho aqui dessa formação. O Bruno Reis é professor de História do Ensino Fundamental de uma escola muito conceituada aqui em Belo Horizonte. Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, professor de História do Ensino Fundamental 2. Ele é especialista em aprendizagem cooperativa e tecnologia educacional, na educação básica, especialista em gestão escolar, em aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, certificado Google, Google Trainer, líder Google, Líder GG Contagem. Líder do GG Contagem, além de ser também educador maker e multiplicador do Educamídia, ou seja, um trabalho também que envolve educomunicação e educação midiática. Não é isso? A gente vai cercando, Alberto, as possibilidades, a gente vai aprendendo com outros professores, vai experimentando novas possibilidades, aquilo que a gente dá certo a gente repete, a gente vai aprimorando, a gente vai se inspirando em professores como você, para a gente fazer o nosso trabalho. A gente vai trocando essas figurinhas aí para a aprendizagem realmente acontecer com os nossos alunos, Porque o nosso foco é a aprendizagem. Nosso foco, exatamente, nosso foco é a aprendizagem. E já pegando essa primeira ideia aí do Google, do uso do Google Workspace, das ferramentas Google, essas ferramentas elas foram muito utilizadas principalmente na pandemia. Sim. E como é que você viu o crescimento desse uso dessas ferramentas na pandemia? E como é que você tem visto hoje? Algumas escolas vou falar na nossa realidade, Belo Horizonte, certo. Algumas escolas em Belo Horizonte já tinham, antes da pandemia, como a minha, por exemplo, já tinha essa parceria com as ferramentas Google, já tinha esse trabalho com a equipe pedagógica da escola, a gente já utilizava. Então, assim, do que eu já conhecia das ferramentas do Google antes da pandemia, a gente teve até uma certa facilidade de entrar no remoto, porque a gente já tinha hábito de trabalhar com as ferramentas. A única coisa que a gente não fazia era aula remota. E a gente percebeu que várias instituições aí, públicas e privadas tiveram que, da noite para o dia, buscar uma nova possibilidade para manter o vínculo com a escola, para manter a escola viva, para manter os estudantes assistindo aula, certo? E escolas do mundo inteiro se mobilizaram da mesma forma. A gente entende que foi um problema que fugiu completamente das nossas mãos. Então, houve um crescimento muito grande de escolas que tivessem acesso às ferramentas do Google Workspace, E foi bacana porque a gente pôde, com a experiência que a gente tinha, aí eu falando um pouco do GG Contagem também, eu e Rejane Cassiano, a gente fez um trabalho, assim como outros líderes GGs de todo o Brasil, a gente fez uma mobilização muito grande para a gente entender um público cada vez maior de professores que tinham muita inexperiência com as ferramentas, das possibilidades que elas ofereciam e até de dar sugestão também de atividades que a gente já tinha aplicado, que outros professores foram replicando e a gente foi repassando em como fazer. Então a gente notou que durante realmente a pandemia houve um crescimento muito grande de escolas que aderiram não só ao Google, mas outras ferramentas educacionais também para trabalhar de forma remota. E hoje, se a gente olhar para esse quadro de escolas, de educadores que utilizam, aqueles que já utilizavam antes, continuam utilizando e fazendo seus projetos educacionais
utilizando a tecnologia como pano de fundo, né? Como meio. Muitos professores que não utilizavam e que precisaram aprender ou colocar em prática por causa do ensino remoto, muitos voltaram a trabalhar de forma tradicional, né? E teve alguns também que experimentaram novas possibilidades e que tentam integrar isso de forma presencial também. Certo. Né? Cada escola, através do regimento, através daquilo que acredita, né, para o público que atende, da realidade que vive, que a gente tem escola no meio rural, escola no meio urbano, né? Cada escola ela se adapta, após a pandemia, ela se adaptou em relação ao retorno, se iria utilizar metodologias ativas, se iria ainda utilizar ferramentas educacionais, se iria utilizar plataforma Google ainda nas escolas. A gente sabe que, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte, né, ela vem trabalhando com a sua equipe em relação ao uso das ferramentas Google nas escolas, e a gente não sabe o que vem pela frente, né, mas a gente está sempre disponível para poder ajudar, para poder contribuir. Esse, inclusive, é um dos objetivos do meu Instagram, dos canais que eu divulgo os meus trabalhos, é de inspirar professores não só da área de história, de humanas, mas professores de outras disciplinas, de outros segmentos, a também tentarem, através de uma forma diferenciada, aí utilizando o lúdico, utilizando pensamento computacional, o maker, as mídias na escola, de alguma forma integrar isso para a sua disciplina. Então, constantemente a gente recebe via direct ou e-mail de professores, olha, eu tive essa ideia, será que ela vai fluir? Será que dessa maneira eu estou pensando da maneira correta? Você acha que vai dar certo? A gente troca algumas ideias, né, sempre que é possível. A gente vai alinhando algumas ideias que os professores trazem para a gente para que eles façam um bom trabalho com seus alunos. E a gente tem retornos muito positivos em relação a isso. Então, tem muita gente engajada ainda a trabalhar com as ferramentas como as do Google, por exemplo, mas a gente sabe que muita gente está deixando isso um pouco de lado, né? E os GGs vêm se mobilizando, agora de forma presencial também, para tentar resgatar esses professores, para tentar mostrar que existem novos meios, outros meios para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça e o ensino realmente seja de excelência, né? E a gente sabe também, Alberto, que uma aula inovadora com tecnologia, ela demanda um planejamento de tempo muito grande do professor, né? Então a gente lida com essa barreira também. Será que o professor, quantas aulas ele dá por semana? Isso. Será que ele consegue fazer um planejamento ali onde ele fica, para uma aula, ele fica ali sentado na frente do computador 1, 2, 3 horas ou até mais? A gente sabe disso. Verdade. Né? Mas a gente precisa entender que depois que o planejamento foi colocado em prática, eu tenho um planejamento pronto já. O que eu preciso fazer? Fazer uma avaliação do projeto, de como que aconteceu, dos pontos positivos e negativos que a gente alcançou, ajustar isso para o próximo ano letivo, ou utilizar essa ferramenta de uma outra forma, ou, né? Tudo depende do caminho que cada professor segue realmente. Então, a gente está aqui, eu, você, quantos outros professores que estão nos assistindo agora, a gente se coloca à disposição para a gente dialogar realmente, né? Para a gente fazer diferente, e para engajar essa turma aí, que é cheia de desafio aí, né? Para a gente poder ter esse alcance cada vez maior. Isso. E a gente percebe que tem muito professor que tem essa dificuldade para dar o primeiro passo. Muitos, né? Professores têm. Muito professor com dificuldade para dar o primeiro passo. E eu queria ouvir de você quais seriam algumas dicas que você poderia dar para aquele professor que ainda está muito resistente ou tem muita dificuldade para dar o primeiro passo. E outra coisa também é se você associa, vamos dizer assim, estratégias mais tradicionais nas suas aulas, né, que é de humanas, sim, que demanda leituras, exato, debates, talvez alguma coisa do tipo, e o uso da tecnologia. Bom, vamos lá então. Primeiro, se algum professor tem o desejo de oferecer para os seus alunos, de fazer um trabalho diferenciado, né, de trazer a tecnologia para a sala de aula, seja através do celular, do Chromebook, ou às vezes dá uma folha de papel, né, porque a gente pensa em tecnologia, a gente acha que é computador, né, não, o papel é uma tecnologia, o lápis é uma tecnologia, a gente pode inovar de outras formas também, certo, né, parar para pensar e fazer o planejamento e colocar em prática. Então, no caso de uma ferramenta tecnológica, eu acho que o professor que não tem essa habilidade ainda, porque assim, muitos professores, Alberto, se sentem não criativos. Eu não tenho criatividade. É onde você busca inspiração para poder fazer seus projetos.
E criatividade, que eu costumo responder, né? Criatividade a gente precisa estimular. Se eu não colocar em prática, se eu não parar para pensar, se eu não começar a experimentar coisas novas, estar aberto a fazer algo diferente, as coisas não fluem. Né? É como se eu estivesse ali no videogame tentando passar de uma fase. Eu não tenho que treinar? Ou eu não vou na academia para ficar mais forte? Né? Ou eu não treino futebol para ficar melhor com o drible da bola? Então a criatividade ela precisa ser estimulada. É uma habilidade que todos nós temos. Né? Tá lá guardada dentro da caixinha, mas a gente precisa abstrair, a gente precisa tirar ela lá de dentro. Então, em termos de ferramenta, em relação a ferramentas tecnológicas, eu costumo dizer que a gente tem que começar pela ferramenta que a gente já conhece. Uma ferramenta que o professor se sinta seguro realmente de utilizar. Porque não adianta ele usar um aplicativo ou algum recurso que ele desconheça totalmente. Porque na escola acontecem vários tipos de... Podem acontecer, né? Vários tipos de problemas. A internet pode falhar, o equipamento pode não funcionar, o aluno esqueceu a senha para acessar, né? Então a gente tem que estar preparado ali na sala de aula com um plano B, né? Para a gente conseguir levar o projeto à frente. Então, primeiro é começar com aquilo que eu já sei. Pisar no terreno mais seguro. Depois que eu conseguir finalizar o projeto com um aplicativo que eu já conheço, ou com um slide, por exemplo, que a gente pode transformar isso, um slide em uma trilha de aprendizagem, né? Eu posso pegar o slide e transformar ele numa trilha de aprendizagem. Né? Até no e-book. No e-book, ou um e-book, por exemplo, né? Os meninos podem construir isso, ou o professor pode oferecer isso também. Né? E aí eu executo o projeto, faço a avaliação do projeto, igual eu falei anteriormente, verifico o que foi legal, o que não foi, onde eu posso melhorar. É importante que ele escute o feedback dos alunos também, não tem medo de escutar o feedback dos alunos, porque a construção é deles, não é só do professor. O professor só media, né? Ele está ali só orientando os educandos, e aí ele parte para um outro tipo de trabalho. Aí ele busca o mesmo recurso fazendo algo diferente ou recursos diferentes. Né? E ele vai aos poucos experimentando. Aí outra dica que eu dou é seguir professores na internet que já inovam. Ótimo. A gente tem muita ideia legal que é compartilhada. A gente tem muito recurso que o professor entrega gratuitamente. Né? Eu tenho, por exemplo, um trabalho que eu faço com meus alunos que é o StudaFlix. Não sei se você já viu. É um professor de... eu não lembro, recordo agora o nome dele, desculpa se ele estiver assistindo. Mas ele entregou para os seguidores dele ali do canal um template de Google de apresentações Google no formato Netflix, com todas as características, fontes extremamente semelhantes. Ele até deu um outro nome, o meu foi StudaFlix, mas ele deu um outro nome. Entregou para quem quisesse ali baixar, eu acho que está até disponível lá ainda. E aí o que acontece? O que a gente faz nesse StudaFlix? Eu faço uma curadoria de materiais, de vídeos, de sites, de jogos ligados à disciplina. Coloco lá as temporadas, Idade Média, Reforma Protestante, Renascimento Cultural. Põe todos os episódios de curta duração, não procuro vídeos muito extensos, porque os meninos não assistem. Então, vídeos de 5, 6 minutos no máximo. Tá? E aí eles acessam os vídeos, ali eu coloco conteúdo de prova, ali eu coloco dicas de estudo, ali eu coloco os jogos, ali eu coloco sites que eles possam entrar e desenvolver algum tipo de trabalho, ou mesmo estudar. Se eu trabalhar com algum slide, eu coloco ali também. Ótimo. E vou alimentando esse slide e deixo lá disponível para eles no Google Sala de Aula. E aí, durante a etapa, eles vão acessando e depois, na segunda etapa, a gente vai continuar, na terceira etapa, a gente vai continuar. Então, assim, é um recurso, olha, a gente monta e-book, a gente monta uma trilha de aprendizagem, a gente pode fazer uma sala de aula invertida, a gente pode fazer um StudaFlix, com a mesma ferramenta. Certo. Né? E aí, a segunda pergunta que você me fez foi em relação ao uso do tradicional. Mais tradicional associada. Alberto, eu acho que tem que ter hora para tudo. Tem hora que o professor tem que ir lá para o quadro e passar o conteúdo lá, fazer um esquema, tem hora que o professor precisa corrigir para casa. Tem hora que o professor precisa entregar a folha para o aluno escrever no papel. Tem hora que ele precisa fazer um trabalho em grupo. Tem hora que ele precisa fazer uma atividade individual. Né? O aluno tem que ser avaliado no todo. Né? A gente não pode trabalhar só as mesmas habilidades sempre. Né? A tecnologia ela entra como meio, como suporte para um conteúdo que foi trabalhado de todas essas formas que eu te falei. No quadro, no exercício, no para casa, né? Em um texto que eu pedi para que fosse lido, no debate que foi realizado. Ótimo. Então tem um momento para tudo. A gente não pode descartar
o tradicional, né? Tem hora que a gente está ali em forma de U, tem hora que a gente está em dupla, tem hora que a gente está de forma individual, tem hora que a gente está, né, no pátio, tem hora que a gente está na sala colaborativa, tem hora que a gente está na sala maker, né, espaço de criação e convivência que a gente chama, tem hora que a gente está no corredor ali, às vezes nós vamos no chão trabalhando. Então a gente tenta trazer uma diversidade maior possível, porque os alunos perdem a atenção muito facilmente. Então, se você ficar só com o tecnológico também, ele vai perder a atenção e vai perder o interesse. Certo. Então tem hora que a gente tem que trabalhar com outras, né? Com outras dinâmicas, com outras metodologias, para a gente poder ter um alcance maior possível na sala de aula, né? Ótimo. Bom, uma das coisas que a gente percebe que atrai muito os estudantes são os jogos, os games, de uma forma geral, né? E aí a gente percebe que tem a chamada gamificação, que está buscando essa estratégia, essa metodologia, né, dos games para a educação. E você já demonstrou que utiliza essa estratégia. Como é que funciona isso aí? Alberto, a gamificação ela entrou na minha vida na pandemia. Eu já tinha visto algumas formações na internet voltada para gamificação, e aí eu decidi fazer o curso durante a pandemia. Então lá no início de 2020, logo quando começou a pandemia, eu já comecei a fazer o curso e já fui me apropriando das ferramentas que estavam sendo oferecidas no curso, né? As estratégias, as possibilidades, porque a gente precisa, é muito importante, pelo menos eu vou falar por mim, tá? Quando eu vejo que outro professor colocou em prática, eu consigo talvez ver uma funcionalidade naquela ferramenta que ele está apresentando, do que ele falar assim, ó, essa ferramenta ela pode fazer isso. Mas eu nunca vi um exemplo. Entendi. Né? Eu sou muito visual nesse sentido, não de replicar a ideia só, porque tem hora que a gente replica também, né? Por isso que as ideias são compartilhadas, né? Mas de ver possibilidades. E ali eu busquei essa formação e aprendi a elaborar algumas estratégias de jogos com os alunos, como Escape, por exemplo. Então a gente fez um Escape utilizando o Google Planilhas, né? E ali a gente trazia vários elementos de vídeo, de pontuação, as perguntas, algumas estratégias disponíveis gratuitamente na internet, jogos como, por exemplo, Batalha Naval, né, que você pode utilizar, uma estratégia gamificada que você pode utilizar na sua sala de aula, por exemplo, para fazer uma correção de atividade, para introduzir um novo conteúdo. O aluno que acerta vai lá e aperta o botão. Até durante o ensino remoto, algumas plataformas permitiam que o aluno, você liberava para o aluno, ele ia lá e apertava na sua tela o acesso, né? Você dava aquele acesso para ele. E na sala de aula presencial, a gente consegue, na minha escola, a gente consegue projetar isso na tela, no quadro, e fazendo com que os alunos participem dessa dinâmica, né? Fiz um curso também de gamificação utilizando formulários Google, né? Ali eu pude criar um monte de situações, passaporte, eu fiz baseado, por exemplo, no Harry Potter. Então eu montei o quarto do Harry Potter, ali tinham as pistas, que ele tinha que achar as pistas, e ali as fases do jogo eram os formulários. Só que para passar de fase, ele precisava de vários elementos durante o formulário, ele buscava uma senha para passar para o próximo nível, né, até conseguir o resultado final, né, que era um prêmio lá virtual que a gente entregou de forma ainda na época da pandemia. E aí, presencialmente, né, utilizando algumas estratégias gamificadas, como por exemplo um bingo. O ano passado eu fiz na época da Copa do Mundo, o futebol de história, foi um sucesso com os meninos. Enfim, o que hoje eu gosto de fazer? Eu gosto que os alunos participem da construção do jogo. Legal. Ou jogo de tabuleiro, também que amo usar jogo de tabuleiro. Adoro usar o jogo de tabuleiro, por exemplo, para poder fazer uma revisão de prova. Ao invés do professor lá ficar falando e trabalhando com os alunos de forma oral ali, por que não fazer um jogo de tabuleiro? Então, quem constrói os desafios do jogo? Os alunos. Então, quando o planejamento é feito com antecedência, a gente consegue ter um tempo maior para a gente poder planejar e colocar em prática. Então, com antecedência, os alunos montam as atividades, passa pelo nosso filtro, a gente lê, a gente analisa, tem muitas perguntas que são parecidas, né? A gente vai ajustando ali. A gente coloca também algumas perguntas para os alunos responderem, não utiliza só dos alunos. E aí, no jogo de tabuleiro, por exemplo, a gente transforma aquilo em card,
E aí a gente vai perguntando, os alunos vão jogando os dados e utilizando os pinos e vai passando pelo tabuleiro. Esse tabuleiro pode ser virtual, no Google Apresentações, por exemplo, ou pode ser impresso no A3, certo, né? Existem vários tabuleiros disponíveis na internet, a gente pode buscar em bancos de imagem e utilizar, né? Ou futebol de história. Não sei se todo mundo deve conhecer, né? Essas lembrancinhas de aniversário. Certo. Tem o de bola de futebol. E ali dentro a gente colocou esses desafios dos alunos. Então eu toquei aquela música do Skank, Bola na Trave, né? Não vou cantar aqui, senão todo mundo vai sair correndo, viu, Alberto? E aí colocávamos para uma música. Quem estava com a bola na mão, abria a bola e lá tinha algumas ações. Porque sempre tem que ter um estímulo. Então, por exemplo, o aluno vai bater o pênalti, responde a pergunta. Ele ia lá na outra bola, sorteava a pergunta e respondia. Por exemplo, fez uma falta. Fica uma rodada sem jogar, porque recebeu o cartão vermelho. Então tinha várias ações associadas ao futebol para ele poder responder, ou de repente escolher um aluno para responder, ou de responder junto com outro colega. Então eu fui elaborando as normas, a gente até compartilhou essa dinâmica no GG Contagem. Quem estava lá presente recebeu as regras todas bonitinho. E aí quando o aluno participa, tem um engajamento ainda maior, porque por mais que seja uma competição, a gente vive num mundo competitivo. Sem dúvida. Extremamente, por sinal, é uma competição saudável. É uma competição que está ali com um objetivo pedagógico. Né? O bingo, a gente monta as cartelas com respostas e ali sorteia as perguntas. Então, quando eu sorteio o número, a pergunta número 30, eu jogo a pergunta para a sala. Se ele souber a resposta, se ele tiver na cartela, ele marca. Né? Então, ele tem que lembrar da pergunta e verificar ainda se tem na cartela dele. Então, assim, trabalha memorização, trabalha autonomia, trabalha atividade colaborativa, quando o jogo é de equipe, trabalha muita habilidade, Alberto. Então, assim, é uma dinâmica, igual eu falei para você, não é sempre que eu trabalho, por exemplo, com a gamificação também, porque também ele se cansa. Sim. É a mesma coisa quando chega um recurso novo da escola, os professores todos utilizam recursos, mas se cansam, porque todo mundo utiliza ao mesmo tempo. Então, às vezes uma vez por etapa, eu trabalho justamente para que não esgote as possibilidades daquele recurso. Okay. E haja recurso para a gente buscar, né, Alberto? E haja recurso. Olha só, e falando em recursos, estratégias de trabalho, a gente tem visto muito a tendência do que a gente chama de educação maker, sim, ou cultura maker, né? A cultura maker veio lá dos Estados Unidos, das garagens, mas ela chegou de alguma forma à educação lá e está chegando aqui também. Você, assim como eu, gostamos muito dessa ideia, fizemos a nossa formação na Thomas Maker, né? Na casa Thomas Jefferson, lá de Brasília. Infelizmente, na época da pandemia, não pudemos estar lá. E você, apesar de ser uma pessoa da área de humanas, porque às vezes as pessoas separam isso, né? Sim. Olha, o maker é para a área de ciência, de física, exato, né? Você percebe a possibilidade de uso? Você acha que é possível? Você já usou de alguma forma? Sim. Alberto, é um desafio muito grande a gente pensar de forma diferente dessa que você disse, de você enxergar o maker na humanas, por exemplo, né, na disciplina de história. Mas a gente precisa parar e pensar e refletir. Então, sabe quando a gente tem uma ideia e a gente fica ali dias e dias pensando em possibilidades e de repente você está fazendo algo totalmente inesperado, num ambiente fora da escola, vem a ideia, né? Então, em todas as áreas do conhecimento, em todos os segmentos da escola, é possível trabalhar no maker, desde a educação infantil até o ensino médio, até o ensino superior, né, se tiver essa possibilidade. Então, a gente já colocou em prática alguns projetos, até como sugestão de formações que a gente já participou, a gente já fez, para professores que pudessem, falando de história, inicialmente a gente enxerga muito a questão do storytelling, né? Então, uma ferramenta que possibilite a contação de história, ou introduzir um conteúdo, ou eu acho que a narrativa, ela acontece em todas as aulas, né? Uma forma de entrar em contato com o seu aluno ali, já focando naquilo que vai ser trabalhado. Mas em termos de educação maker, os professores, de uma forma geral, têm uma certa dificuldade de enxergar isso para, por exemplo, a área de humanas, como que seria isso, mas a gente precisa tentar encontrar, dentro dos conteúdos que trabalha, dentro da história,
o que poderia ser feito? O que poderia ser construído? Qual o problema que nós poderíamos oferecer para o nosso aluno como desafio para que ele pudesse resolver? Né? Então, por exemplo, durante a pandemia, a gente criou Catapulta. Olha. E aí, o que eu falei para os meninos? Eu falei de um conflito do feudalismo, de guerras que aconteceram entre nobres, que eram militares, e aí ele precisava criar uma ferramenta que pudesse vencer o exército adversário. E aí, claro que um teve a ideia da catapulta, isso se disseminou pela sala, porque eles têm contato muito rápido um com o outro, né? E surgiram catapultas, eles filmaram e a catapulta tinha que lançar, o objetivo era que funcionasse. E aí, comunidade média já associaram a catapulta e aí fizeram os lançamentos. Então tinha catapulta de palito de picolé, tinha catapulta de colher, de plástico, de colher de metal, com borracha, com régua, durex, coloquei assim, aquele rolo de durex mais grosso, PVC, põe ali a régua em cima, enfim, Alberto, foram várias. Teve um aluno que estava no sítio com a família, construíram lá junto com a família, né? Bacana. Uma catapulta de bambu. E funcionou, e atirou uma bola de fogo. Então, assim, as possibilidades são grandes. A gente precisa parar para pensar. Por exemplo, a gente vai fazer um recente agora, os alunos nem sabem ainda. Mas a gente vai puxar a disciplina de artes, porque a gente está trabalhando agora, iniciando um conteúdo de pré-história. A gente vai construir... qual que é o problema? Vai ser feita uma exposição em Belo Horizonte de utensílios ou ferramentas da pré-história, do período paleolítico e neolítico. E por algum motivo esse acervo ele desapareceu e a gente vai lá para o Piauí, lá na Serra da Capivara, fazer novas escavações, porque eles vão se transformar em arqueólogos, né, em paleontólogos, e vão buscar novas ferramentas para poder montar a exposição. Então, a partir dessa provocação, eles vão construir as ferramentas. Aí, qual que é a nossa ideia? A professora vai trabalhar com intrusopécies, a professora vai todo contextualizar ali primeiro. Enquanto isso, eu vou trabalhando as características de cada uma das fases da pré-história. Eles vão fazer painel, que vai ser o fundo do nosso museu, que a gente vai montar na escola. E aí, o que eu queria? Como houve um processo evolutivo do paleolítico para o neolítico, eles vão ter que construir uma ferramenta do paleolítico que sofreu uma evolução no paleolítico. Então, de repente, ele tem uma pedra lascada que virou, de repente, um machado. Então, ele vai poder sentir essa evolução da ferramenta, do objeto, da que ele fez, a partir dessa provocação. Né? É um dos exemplos. E aí, os outros conteúdos de história, a gente precisa pensar em outras possibilidades para poder colocar em prática um planejamento do Maker. E, mais uma vez, a gente trabalha resolução de problemas, a gente trabalha, dependendo do projeto, pensamento computacional, né, que contempla muito a BNCC. A gente trabalha trabalho colaborativo, a gente trabalha aquilo que o aluno traz de habilidade, porque a gente costuma, de repente, mesclar os grupos, não deixar que eles escolham sempre, para a gente trazer habilidades diferentes para cada grupo, para que fique equilibrado, para que não se sobressaia mais do que o outro, porque todos temos habilidades diferentes, né? Sem dúvida. Então, equilibrar isso é uma boa solução para a gente ter uns projetos mais parecidos na sala de aula. São muitas as possibilidades de trabalho. Eu estou vendo você falar, inclusive, no desenvolvimento do pensamento computacional, que a gente pensa logo em programação, a gente gosta muito de pensar no Scratch. Nossa Senhora! Você tem já usou o Scratch nas suas aulas? Como então, é que é isso? Alberto, o ano passado, a nossa massa cultural ela foi sobre as ODS, então a gente tinha muitas possibilidades de trabalho. E aí eu fiz um trabalho em conjunto com a língua portuguesa, e a gente trabalhou a ODS número 4, que fala sobre educação e inclusão também, né? E aí nós fizemos dois projetos. Então, esses projetos visavam contemplar 2 pessoas que tinham algumas deficiências, que tinham algumas dificuldades de comunicação. E eu vou até expor aqui algo que aconteceu durante a apresentação do projeto, que a gente ficou muito feliz. Então, um grupo, o aluno, o jovem, ele gostava muito de desenhar, muito comunicativo, mas ele tinha um pouco de rigidez nos braços. Então, ele precisava de criar algo que pudesse realmente se comunicar com a turma, com o professor, e a partir do Scratch, né? Os 2 projetos a gente utilizou o Scratch,
Os meninos têm muita facilidade, eu fico impressionado de ver a capacidade que eles têm de enxergar, até porque o Stretch ele é colaborativo. Isso. Então ali eles buscam projetos que outras pessoas concluíram e dali eles vão criando outras possibilidades, salvando e deixando lá disponível para outras pessoas acessarem depois, né? E aí um deles, ele tinha movimentos com o tronco, melhores com o tronco, então eles criaram um óculos. Nesse óculos tinha acoplado uma haste com uma bola de metal, e ali ele encostava eles fizeram como se fosse uma placa, onde ele encostava ali, aí mexia o mouse, ele abria os aplicativos, tudo utilizando somente a cabeça, né? E esse outro que foi muito bacana também, a pessoa tinha uma questão auditiva na fala, né? Então ela queria se comunicar com os colegas, com os professores, então a partir do Scratch eles criaram uma programação onde e era cadeirante também, então os meninos acoplaram, criaram uma base onde ele tinha o movimento do mouse no computador, né? E ali eles acessaram um teclado virtual, e ali a pessoa utilizando as setinhas, que o mouse ficou acoplado, né, na cadeira de rodas, ele ia digitando, na que apertava um Enter, ele reproduzia a fala através do Scratch, daquilo que a pessoa queria falar. E a gente teve, na amostra cultural, uma pessoa que é deficiente auditiva, que utilizou o equipamento funcionou, a gente projetou numa caixa de som o áudio, porque senão ia ficar muito baixinho, e foi muito impactante para os alunos de ver que o projeto que eles criaram realmente resolveu um problema real, e que aquilo poderia crescer ainda mais, né? Então a gente ficou muito feliz com o resultado que a gente alcançou, principalmente pelos alunos, né? Deles perceberem o potencial que eles têm de pensar em grupo, de trazer uma solução para um problema que é muito mais comum do que a gente imagina, né? Certo. E que pode ser resolvido desde que a gente tenha boas ideias, que a gente esteja aberto a ajudar as pessoas. Adolescentes de 12 anos, 13 anos fizeram isso. Então, assim, a gente ficou muito feliz com o resultado. Pois é, e a gente percebe que a gente precisa saber desafiar essas crianças e adolescentes, né? Desafiando de maneira adequada, dando o suporte necessário, elas conseguem realmente resolver problemas muito significativos que incomodam muita gente, que são reais, né? Estão ali no cotidiano. Uma outra coisa que a gente está colocado aí para a gente, né, para educadores, que está assustando um pouco as pessoas, é a ideia do chat GPT. Nossa, isso está dando ibope agora, né, Alberto? Está dando muito ibope, está assustando muita gente, está assustando professores, e a gente vê a ideia assim como quando chegou a calculadora, né, ela foi proibida, depois chegou o Google não podia ser usado porque ele já dava tudo pronto. Celular não pode também. E aí agora o chat GPT, inteligência artificial, na verdade, o chat é só um deles. Sim. Né? Como é que você acha que isso pode impactar a educação? Você acha que a ideia é proibir? Sim, como é que você está vendo a chegada, né? Esse começo? Está todo mundo muito assustado ainda, né? A gente não sabe com que ferramenta a gente está lidando ainda. Exatamente. Muitas vezes a gente já mexe com inteligência artificial, quantas vezes a gente liga no telefone, a gente tem um atendimento eletrônico, a gente só ouve a partir daquilo que a gente escolhe, das opções de escolha que a gente faz, né? Mas está tudo ainda muito recente. Alguns estudos já estão sendo realizados em relação ao impacto que isso vai gerar na educação, né? Até porque, a partir de um estímulo do usuário, ele tem uma resposta ali previamente pronta, né? Mas a gente precisa pensar em algumas questões importantes. Primeiro, se a gente simplesmente isolar uma ferramenta como essa da escola, a gente vai estar indo contra um avanço tecnológico que, querendo ou não, a gente vai ter que aprender a lidar. Em algum momento, a calculadora a gente teve que aprender, o celular, a utilizar as ferramentas no Google, por exemplo, na escola, de conscientização do que deve ser feito ou não se deve, porque assim, cada um tem a livre escolha para definir que caminho quer seguir. Então, assim, se eu quero usar o chat e pegar as informações, chat GPT, e pegar as informações ali e utilizar, entregar para o professor, o prejuízo vai ser da própria pessoa que fez isso. Então, copia e cola. Copia e cola, coisa que eles já fazem no Google, né? Será que o professor confere se ali foi um plágio? Houve plágio ali? Não sei se todo mundo confere, né?
enfim, cada um sabe administrar as atividades que recebe. Então, muita coisa ainda não foi colocada em prática. Eu acho que a gente precisa sim experimentar, a gente precisa estar aberto ao novo. Algumas escolas americanas eu sei que já até bloquearam o acesso de algumas dessas ferramentas que já foram divulgadas. Algumas vezes eu já tentei entrar e estava bloqueado pelo excesso de usuários naquele momento. Então a gente precisa experimentar, pensar em novas possibilidades, avaliar se aquela informação que foi... Mostrar isso para os alunos também, a educação midiática entrando aí, né? Exatamente. Mostrar se aquele resultado que foi alcançado é verdadeiro. Porque o robô, a gente sabe que ele vai se apropriando das informações que a internet tem e ele vai sendo meio que treinado ali a te dar aquela resposta, né? Algumas pessoas, até você mesmo me relatou a questão da letra de música, né? Exato. A gente sente um impacto muito grande do retorno que a gente recebe, mas em termos acadêmicos, em termos de resposta, de uma redação, eu joguei um tema do Enem lá, apareceu uma redação, uma prova da OAB que participou e ficou entre os 10 melhores classificados. Como que que tipo de impacto isso pode trazer para a escola? Então, eu acho que com o tempo, a gente experimentando a ferramenta, viabilizando esse acesso ao nosso aluno, claro que tudo muito bem pensado, muito bem planejado, sentando com a equipe pedagógica do colégio, isso não pode ser de qualquer maneira, né, Alberto? Senão a gente se perde. Exatamente. A gente não pode perder o fio da meada, né? Porque senão é um retrocesso, né? Então a gente precisa saber utilizar com uma intencionalidade pedagógica. Porque a proposta é sempre fazer o estudante aprender mais. Exatamente. Né? E no mercado de trabalho provavelmente ele vai lidar com isso também. Sem dúvida. Né? Então a escola, a instituição de ensino é um aprendizado para a vida em todos os sentidos. Não só de cognitivo, né? Mas de relação, de sociedade, de ética, de tudo. Então, se a gente visa a formação integral do nosso aluno, a gente precisa pensar nessa possibilidade também de utilizar adequadamente o ChatGPT e perceber aquilo que está correto, o que está errado, a forma de utilizar, até como saber perguntar. Exatamente. Será que o aluno sabe perguntar? Ele sabe buscar informação? Porque, Alberto, a gente tem que pensar que os alunos mexem muito com a tecnologia, com jogos, mas para fins pedagógicos? Para a aprendizagem, ele sabe mexer? Pois é. A gente precisa pensar nisso, né? Porque para entretenimento e diversão é uma coisa, exato. Né? Para aprender e futuramente trabalhar. Exatamente. Então, diferente. Acho que a gente precisa, no momento que for adequado, que for viável, experimentar e ver a possibilidade de utilização na escola. E aí sim, trabalhar na conscientização, trabalhar nos resultados que foram alcançados, avaliar o processo, para ver se é válido ou não. Mas de uma forma ou de outra isso vai entrar na nossa rotina em algum momento. Sem dúvida. Não vai ter como escapulir dessa. Bruno, você vai ser um dos 15 palestrantes do Teacher Tech Summer deste ano, né? Falando sobre a ativação da criatividade dos estudantes. Você foi selecionado em virtude de um trabalho seu com a educação midiática, com os memes. Como é que é isso? Nossa, primeiro agradecer ao Educamídia, né, pela oportunidade de ter feito essa formação. Eu fiz essa formação em 2019, de forma presencial ainda, e foi um impacto, porque a gente com celular, com WhatsApp, enfim, redes sociais, a gente recebe muita informação, uma enxurrada de informações. Mas o que fazer com essas informações, né? Como lidar com essas informações? E a gente, por mais que a gente produz também muita informação, por mais que a gente seja produtor de conteúdo, né, seja de áudio, seja de vídeo, seja do que for, será que a gente está fazendo da forma adequada? Né? Igual o ChatGPT, será que a gente vai usar da forma adequada? E aí, a partir de um plano de aula, né, disponível, quem quiser entrar, pode entrar no portal do Educamídia agora e lá digitar lá. Está lá disponível vários planos de aula que vários professores, várias partes do Brasil fizeram, para o professor colocar em prática na sala de aula. E a Carla Vidal, ela disponibilizou lá para a gente um planejamento para o uso de memes. Qual foi a ideia? Né? Revolução Francesa é um conteúdo muito denso, muito cheio de informação. Quem já estudou o assunto sabe como os alunos enxergam com certa dificuldade o conteúdo. E após a gente trabalhamos de forma expositiva, trabalhamos com atividade, trabalhamos com outras atividades que não foi o meme. A partir disso eu decidi criar memes, trazendo elementos ou da Revolução Francesa ou da Era Napoleônica. Certo. Confesso para vocês que eles amaram fazer mais da Era Napoleônica, né?
diante do que aconteceu, da postura que ele tinha, enfim, do perfil que ele apresentou na época. E aí, o que a gente fez? A gente trabalhou conforme o planejamento, estudamos toda a anatomia do meme, trouxemos exemplos, né? O poder que a síntese tem no meme, esse fundo que o meme tem de trazer uma mensagem de uma forma não só sintetizada, mas com certo humor também. Isso. Mostrar para eles que o humor nem sempre é da gargalhada, né? Porque muitas vezes eles pensam dessa forma. E aí, colocamos em prática. Ferramentas que a gente utilizou: Canva, Google Apresentações. Eu busquei algumas ferramentas gratuitas na internet também, que é lá, gerar memes. Aí eu fui buscando e eu fiz umas 8, coloquei ele disponível para eles no Google Sala de Aula, umas 8 ferramentas diferentes. Deixa eles muita vontade para poder utilizar a ferramenta, que eles se sentissem mais seguro, certo, né? Porque eu acho que o ganho seria maior no ambiente. Talvez o fato de não ter feito nunca um meme, eu acho que se pelo menos a ferramenta eu gostei de mexer com essa, eu acho que já tem um caminho ali, né, a ser seguido. E aí no início a gente sentiu muita dificuldade de encontrar uma imagem que pudesse fazer a associação com porque ele definiu primeiro qual tema. Eu quero fazer sobre a Era Napoleônica, mas em qual parte da Era Napoleônica você queria falar? Você quer transmitir a mensagem para o seu leitor, né? E aí a frase seria essa, mas qual imagem colocar? E aí foram em busca de imagem. Algumas ferramentas já trazem imagens, memes previamente prontos para poder montar, você só troca o texto. Inclusive ontem a Pipa soltou pra gente uma ferramenta de inteligência artificial que cria memes, né? Depois eu até quero explorar também. E aí, os meninos sentiram esse impacto de unir a imagem com a síntese, o conteúdo que eles trouxeram, e aos poucos eles foram se apropriando e gostaram do resultado. Alberto, aí eles começaram a criar um meme, 2 memes, 3 memes. Bruno, eles precisavam enviar 1. Posso enviar 2? Posso enviar 3? Olha. Né? E aí a gente fez um compartilhamento desses memes com as 3 turmas que eu tinha lá em 2022. E foi muito legal, porque eles tiveram que pensar no conteúdo, tiveram que pensar na estratégia para montar o meme, pensaram na imagem, né? Olha a criatividade correndo solta aí, né? Trocar ideia com os colegas, mostrar para os colegas, tá bom, não tá? Vamos trocar dessa forma. E não foi opinando ali, crescendo, o trabalho foi crescendo, do individual foi passando para o coletivo ali, né? E aí a gente compartilhou esses resultados com todas as turmas, né? Disponibilizando lá no Google Sala de Aula para eles pudessem, no slide, a gente fez um museu dos memes lá. E a gente colocou lá para eles poderem acessar a hora que eles quisessem, e estudarem, e lerem, se divertirem. E aí eles falaram, vamos apresentar um para outra turma, né? Então a gente teve um momento que a gente pôde apresentar o nosso meme também. Então assim, fiquei muito feliz de ter sido um dos selecionados. Estou muito ansioso com a apresentação do projeto, né? É um projeto grande e graças aos alunos acreditarem no meu trabalho, a instituição de me dar esse apoio, né? De tantos outros profissionais que a gente vai agregando um com o outro, né, Alberto? Isso. E de colher esses bons frutos dos trabalhos que a gente faz, né? Então, aguardar agora, fica o convite, né, para todo mundo poder assistir. Legal. Vai ser transmitido, né, pelo YouTube. É só entrar lá no projeto e fazer a inscrição para poder receber as informações para poder acessar, né? Maravilha. Bom, Bruno, e para a gente finalizar, a gente está percebendo que são várias as tendências, né, da educação, várias estratégias, vários tipos de abordagem que a gente pode usar. E eu queria ouvir de você um pouco qual que é o papel do professor hoje. Você é uma pessoa extremamente estudiosa, né, do que está colocado aí como inovação, como tendências, como propostas pedagógicas que efetivamente atingem essa geração que a gente está com ela aí nas escolas, que são crianças e adolescentes que já nasceram numa era digital. Nossa, a gente precisa se adaptar, né, Alberto? Exatamente. Como é que você vê o papel do professor hoje? Alberto, eu acho que em primeiro lugar o professor precisa estar aberto ao novo. Ele precisa querer, né? A gente está vivenciando... Os nossos alunos hoje em dia eles são empreendedores, nossos alunos são críticos, nossos alunos perdem atenção de uma forma muito fácil. Igual eu falei no início, né? Trabalhar em uma escola hoje em dia, ser educador hoje em dia não é uma tarefa, nenhuma profissão é. Mas lidar com um público tão grande no mesmo momento ali é algo extremamente desafiador, né? O médico atende um paciente cada vez. Certo. Né? Outras profissões também. A nossa atende 40, 30 de uma vez. São realidades diferentes, são habilidades diferentes, cada um com um pensamento diferente, trazendo vivências diferentes. Então, assim,
enxergar as turmas que a gente trabalha e de pensar nas possibilidades que eu posso trabalhar com cada perfil de turma, mesmo que seja da mesma série. Cada turma tem seu perfil, uma maturidade, né? Então ele tem que estar aberto a ter esse olhar, né, especial para o tipo de projeto que ele possa desenvolver aí na turma para ter um resultado positivo, né? Seja um maker, seja gamificação, seja um aplicativo que ele vai usar, seja algum recurso midiático, um vídeo, enfim. Ele precisa pensar naquilo que pode trazer. A partir do momento que ele quer, ele vai correr atrás. Buscar parcerias, eu acho que investir em atividades multidisciplinares, né? Pedir o socorro ali para os colegas da escola, de pedir apoio da coordenação, né, da direção do colégio, para incentivar esse movimento dentro da escola, para que ele possa crescer. Estudar assuntos estudar os assuntos, a gente sabe que sua área específica. Exato, ler coisas diferentes, né? Assuntos diferenciados. Então, tem hora que eu estou lendo lá física, tem hora que eu estou lendo matemática. A história conversa com muitas áreas do conhecimento, assim como todas as áreas. Todas elas, né? Não é só português, não é só arte, né? Tem todas as áreas. Se a gente sentar para conversar, a gente consegue encontrar um elo comum, né, entre elas. Então o professor estar aberto, enxergar a sua realidade, o que a escola oferece como recurso, se não tem um Chromebook, se não tem um computador, se não tem um projetor, qual a outra forma que eu posso fazer para poder inovar as minhas aulas, né? É uma folha de papel, uma lixa, é sucata, o que é, né? E aí partir para o mão na massa, né? De pensar na estratégia, buscar essa ajuda, talvez de professores que inovam já, que já tenham feito algo semelhante, de fazer essa costura toda aí para poder colocar em prática. E fazer uma avaliação dos resultados. A partir do momento que você avalia se foi positivo, vou buscar novas estratégias. Né? Se não achou que ficou legal, busca outro caminho. Não pode desistir. Porque a aula ficar simplesmente ali num quadro de branco ou quadro de giz e o tempo todo o professor falando. E escrito. Nossa, que mesmo que a gente não tenha nascido nessa época digital, a gente sabe que é cansativo. Verdade. O aproveitamento não é o mesmo. Né? Estudos científicos mostram que aprender fazendo, ele é muito maior. Né? A colaboração, quando ela acontece, o ganho ele é muito maior. Eu acho que o principal é estar aberto à mudança mesmo. Abrir o coração, abrir a cabeça. E a gente está aqui para ficar de mãos dadas, né? Ninguém caminha sozinho, Alberto, ninguém. Ninguém, é isso mesmo. Ô Bruno, eu quero agradecer muito a sua presença aqui e quero que você esteja à vontade para dar alguma dica aí para os nossos ouvintes, aquelas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, para os professores que estão aí querendo fazer alguma coisa diferente, inovadora, que não estão dando conta. Eu queria agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui dialogando, é sempre muito bom. O professor, quando começa a falar, não para, né, Alberto? É isso aí, não é à toa que o nosso papo de aprendiz aqui, se deixar, a gente vai longe. Né? Vai mesmo. Para você que está assistindo a gente agora, eu acho que a gente não pode ter medo. O medo de errar. É errando que a gente aprende, não é assim que a gente aprendeu com os nossos avós, com os nossos pais? Então não pode ter medo de errar, né? Acho que a gente precisa ousar um pouco, a gente precisa ter coragem, né, para fazer diferente, a gente precisa de buscar referências, de se esforçar mesmo, de estudar, né? Tem muito curso gratuito na internet, Alberto, tem muita coisa que é só pesquisar que a gente encontra. Formações na USP, formações em... A Educamídia recentemente teve o processo seletivo agora, né, totalmente gratuito, né? Outros... Já fiz também o curso de mídia. Pois é. Então, assim, buscar, sabe? Correr atrás, né? Para a gente ter esse diferencial na nossa escola, né? Para a gente ser uma boa referência para os nossos alunos. E eu tenho certeza, quem colocar em prática, gente, as aulas serão inesquecíveis. Né? Com muito carinho que a gente recebe feedback de ex-alunos que passaram por nós e às vezes falam, por que você não fez isso que você está fazendo agora quando a gente estudava com você? Né? Gente, as ideias surgem assim, depois também, né? Na sua época... Muda dinâmico. Muda dinâmico. Então, eu acho assim, não pode ter medo de errar. E assim, ouse mesmo, pega lá o aplicativo, explora, faz experimentos em casa. Eu tenho vários cobaias na família, minha esposa, minha sobrinha, né? Que coloca aí, vê se funciona, né? E mesmo assim, às vezes dá errado. Então, reavalia o processo,
e vai em frente, né? A gente não pode desistir, não pode parar. A gente tem que arregaçar as mangas e a luta. Como já dizia um bom mineiro, que a vida que é da gente é coragem. É isso mesmo, sempre. É isso aí. Muito obrigado, então, Bruno. E você está aí no Papo de Aprendiz. Seja muito bem-vindo e sigamos em frente com coragem. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Bom, essa foi a estreia do nosso Papo de Aprendiz, o podcast e o videocast do Aprendiz 21. Sempre bons papos com boas ideias e super dicas para você se inspirar e inovar. Já deixe aqui os seus comentários e se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. E aguarde o próximo episódio.